Graça e paz, povo de Deus. Vamos para mais uma reflexão da palavra do Senhor. E essa semana eu pensei muito nessa palavra e eu quero trazer para vocês aquilo que está no meu coração. Então vamos orar para que o Senhor abençoe essa palavra na minha e na sua vida, amém? Pai, nós te glorificamos, Senhor, pela tua palavra, pela liberdade que o Senhor nos concede, pelas revelações do Espírito Santo. Que esta palavra possa tocar no coração daqueles que vão ouvir, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa encher, que o Senhor possa verdadeiramente, Senhor, fazer do coração deles o teu trono, Pai. Primeiramente em mim, Senhor. Que a tua palavra, ela me preencha, que a tua palavra, ela me faça transbordar, Senhor. Porque primeiro é para mim, Senhor. Mesmo se for uma correção, mesmo se for uma advertência, mas que eu receba primeiro, Senhor. E teus filhos também. Assim eu quero te louvar e te agradecer em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, gente, essa semana eu comecei a ler o livro de Atos dos Apóstolos, né? Eu li o livro de Tiago, li o livro de Judas e agora eu estou lendo o livro de Atos. Que coisa linda, né? Saber que Deus, ele cumpriu com as promessas, né? Na vida dos apóstolos, né? Dos discípulos de Jesus. E porque Jesus disse, né? Que no nome dele, eles fariam coisas maiores do que Jesus tinha feito. E quando a gente começa a ler o livro de Atos, a gente percebe que aquilo que Jesus falou verdadeiramente se cumpriu na vida dos seus discípulos. Amém? Eu quero ler um trecho aqui que fala sobre o poder de Deus, né, na vida dos seus filhos. E que Deus, ele usa quem ele quer, né, para abençoar os seus filhos. E eu quero ler aqui no livro de Atos, capítulo 5, versículo 40, que diz, capítulo 5, versículo 40. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Aleluia. E eu fiquei pensando, sabe, qual o nível de cristianismo nosso? Porque aqueles homens foram presos injustamente, Pedro e João. E eles foram presos, eles foram açoitados, porque falavam de Jesus. E quando a gente lê aqui, né, eles, quando foram açoitados, eles foram chamados a atenção novamente, para não falar mais no nome de Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que eles se alegraram por terem sido açoitados. E é isso aí que eu quero falar hoje. Eu fiquei pensando nisso, sabe? A gente hoje, por qualquer coisa, a gente quer desanimar, a gente não quer ir para a igreja, a gente não quer frequentar a célula, a gente não quer se submeter a certas ordens, né, dos nossos líderes, por amor ao nome de Jesus. Mas esses discípulos que viveram com Jesus, que conviveram, que comeram com ele, dormiram ao lado dele, que andavam com ele, que foram participantes dos milagres do Senhor, eles se sentiram felizes pelo privilégio de serem açoitados por causa do nome do Senhor Jesus. Isso me trouxe uma reflexão, sabe, para a minha vida. Porque às vezes a gente não se alegra, não é? Quando a gente é insultado, a gente não se alegra quando a gente é humilhado pelo nome de Jesus. A gente não se alegra quando a gente é perseguido pelo nome de Jesus. A gente não se alegra, a gente reclama, a gente murmura. Mas vejam o nível
né, de lealdade, um nível de confiança, um nível de, como é que eu posso dizer, de cumplicidade daqueles homens para com o mestre, né? A Bíblia diz que eles se retiraram do sinédrio muito alegres, não foi pouco não. Eles não saíram reclamando, não saíram murmurando, não saíram contendendo, não saíram discutindo. A Bíblia diz que eles mesmo tudo lapiado, glória a Deus. Eles saíram muito alegres por terem sido considerados dignos. Oh, glória, glória a Deus, né? De sofrer afrontas por esse nome. Então, gente, a nossa vida cristã não é uma vida de flores, não é uma vida de prosperidade, como muitos pensam. Se a gente for olhar para a vida dos cristãos primitivos, eles não tinham luxo, eles não tinham riquezas, eles não tinham, sabe, uma vida fácil. Era uma vida de pobreza, de perseguição, de humilhação, uma vida de morte, de tortura. E ainda assim se alegravam quando isso acontecia na vida deles. Porque eles entenderam que o reino de Deus estava sobre eles e que eles se sentiam privilegiados de sofrer pelo amor de Jesus, pelo nome de Jesus. Então, qual o nível da nossa vida espiritual, qual o nível da nossa intimidade com Deus, a ponto da gente se achar a ser grato a Deus por o Senhor permitir a gente sofrer por amor do Filho dele. Sabe, nós ainda precisamos aprender muito com nossos irmãos, né, da igreja primitiva. Sabe, a gente precisa ainda entender o verdadeiro evangelho que nos confronta todos os dias a ser menos de nós mesmos e a ser mais de Cristo. A ser menos egoísta e ser mais solidário com a obra do Senhor, com o próprio Jesus Cristo. Então, é essa rápida reflexão que eu quero trazer. A Bíblia diz que a gente tem que agradecer por tudo. Não só pelas coisas boas, mas também pelas coisas ruins que acontecem. Não só pelas maravilhas, pelos milagres, mas às vezes pelo silêncio de Deus, pelo tempo de Deus, que para a gente é demorado, mas que para Ele é o tempo certo para a nossa vida. A gente tem que ser grato, porque o Senhor nos chamou para servi-lo, para adorá-lo, para proclamar o nome de Jesus. Que privilégio! Quem somos nós? E o Senhor nos chamou, nos escolheu, mesmo vendo toda a nossa fraqueza, todo o nosso fracasso na vida. Ele resolveu nos amar, resolveu nos encher dele. Nos deu ousadia, nos deu poder e autoridade para proclamar o ID dele. E quantas vezes nós estamos reclamando por algo que pode ser resolvido? Quantas vezes estamos reclamando porque estamos enfermos? Estamos reclamando porque o nosso marido não nos entende, os nossos filhos não obedecem. Estamos reclamando de tudo. E especialmente quando é algo que se refere à palavra de Deus. A gente reclama por tudo. Mas aqueles discípulos estavam muito alegres porque foram açoitados por causa do nome de Jesus. Eles se sentiram privilegiados, porque eles estavam levando em si as marcas de Cristo. Glória ao nome do Senhor. Então que a gente possa se sentir alegre, sabe? Quando alguém nos persegue pelo nome do Senhor, quando alguém nos critica porque falamos o nome do Senhor, quando alguém tenta nos impedir de fazer a obra no nome do Senhor. Vamos nos alegrar, nos sentir privilegiados, porque a gente carrega a cruz que o Senhor nos deu. Glória a Deus. Muitas pessoas, além de levar a sua cruz, quer levar do seu irmão, quer levar do seu marido, quer levar do seu filho, do seu vizinho, do pastor. Não, queridos. Para cada um de nós, o Senhor nos deu uma cruz, porque a palavra do Senhor diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, não é? Tome a sua cruz e me siga. Então existe
uma ordenança de Deus, existe uma orientação de Jesus para aqueles que querem servi-lo. Além de negar a si mesmo, tem que levar a sua cruz. E a cruz do dia a dia é isso, gente. É negação, né? É você ser banido, às vezes, de grupos. Mas isso é um privilégio. Isso quer dizer que a gente está no caminho certo. Isso quer dizer que a gente está agradando a Deus, entende? Porque a gente está incomodando o inimigo. E quando a gente incomoda o adversário, é porque a gente está no caminho certo e a gente está agradando a Deus. E por isso a gente tem que glorificar o Senhor. Amém? Não é uma palavra fácil de ser vivida, mas o Senhor nos garante que a gente pode viver, porque os servos deles viveram na igreja primitiva. E o poder dele é o mesmo sobre nós que eles receberam. O Espírito Santo está dentro de nós para nos fortalecer nesses momentos, né, de perseguição, nesses momentos de incompreensão, nesses momentos que as pessoas se levantam contra nós por causa do Evangelho do Senhor. E não só são pessoas lá do mundo não, viu? Às vezes são pessoas da própria igreja, pessoas da nossa própria família, nossos amigos próximos. Mas que a gente possa se alegrar quando isso acontecer. Porque estamos no caminho certo. É porque Jesus está com a sua luz sobre nós. E nós estamos incomodando o inferno, nós estamos incomodando as trevas. E somos gratos, porque o Senhor tem permitido que a gente leve consigo a nossa cruz e as marcas de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu amo vocês. Que vocês possam meditar nessa palavra. Se alegrem no Senhor. O Senhor diz mais uma vez, se alegrem no Senhor, né? Porque o Senhor, Ele está conosco para os momentos difíceis, sabe? Aqueles homens poderiam estar ali reclamando, Senhor, nós estávamos fazendo a tua obra, a gente estava pregando, a gente estava levando o ídolo e o Senhor permitiu que isso acontecesse na nossa vida. Olha o dedinho, como diz minha sogra. Eles saíram alegres, né? Dignos, porque foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Que a gente tenha esse mesmo espírito, esse mesmo sentimento, esse mesmo pensamento, essa mesma maturidade espiritual que eles tinham. Amém? Amo vocês. Bye!